Olá, muito boa noite, mais uma vez aqui ao vivo e a cores na sua telinha, você que nos acompanha toda quarta-feira aí da sua casa, reúne a sua família. Nós somos da Igreja do Ministério Luz Apostólica, eu sou o pastor Júlio Costa e nós trazemos aqui nas quartas-feiras estudo bíblico e nós estamos estudando o Novo Testamento. Já começamos a estudar o Novo Testamento há algum tempo e estamos estudando agora o livro de Atos dos Apóstolos. Começamos lá pelos evangelhos sinóticos, passando pelo evangelho de João, que é o quarto evangelho, e agora estamos no Atos dos Apóstolos. Hoje estaremos falando sobre o conteúdo de Atos dos Apóstolos. Você pega a sua Bíblia, pega uma caderneta, pega uma caneta para fazer anotações, que nós vamos falar de textos, de versículos, vamos falar da subdivisão desse conteúdo, como se dá, e você vai estar conosco, nos acompanhando durante todo esse processo, durante todo esse período da live que nós estaremos aqui apresentando. Então, o conteúdo está baseado no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Você pode anotar aí e você já pode nos acompanhar aí da sua Bíblia. Por favor, faça isso, nos acompanhe e depois nós vamos estar dando as referências necessárias para que você entre em contato conosco, para que você nos acompanhe, para que você tire as suas dúvidas, faça perguntas e tal, toda essa coisa, ok? Então fica à vontade, relaxa, tá? Pega uma água aí, vamos estar juntos agora nesse momento, vamos aprender sobre conteúdos de Atos dos Apóstolos, ok? Bem, a chave do conteúdo do livro está em Atos capítulo 1, versículo 8, como já dissemos, tá? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra, até aos confins da terra, tá? Depois de se referir ao que havia sido registrado em um antigo tratado, né, dos ditos, digamos assim, e feitos por Jesus Cristo, antes da sua ascensão, o autor Lucas, tá, passa a relatar as circunstâncias relacionadas àquele evento. Ok? Ele já havia escrito os evangelhos, o evangelho sinótico de Lucas, e agora ele passa a escrever Atos, tá? Que se chama Atos dos Apóstolos. Já dissemos nas aulas anteriores, você pode ver os nossos vídeos anteriores, das nossas lives, para você poder entender a partir de quando passou a se chamar Atos dos Apóstolos, e aí ele passa a escrever, o autor passa a relatar as circunstâncias relacionadas à ascensão de Cristo e então registra os fatos principais com referência à difusão e triunfos do cristianismo sobre o mundo durante um período de cerca de 30 anos, ok? Foram 30 anos de observação e escritos que ele relata no livro de Atos dos Apóstolos. O registro começa com o Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo, 10 dias após a sua ascensão, acontece ali o dia de Pentecostes, como está registrado lá no livro de Atos. E termina com o primeiro encerramento, primeiro encarceramento, tá, de Paulo, 63 ou 64 anos depois de Cristo, tá? Ou anos da nova era, ok? Então, Lucas passa a escrever baseado nos acontecimentos que se deram por conta da ascensão de Cristo. Lucas achou determinante registrar, escrever, falar a respeito, e aí ele começou a ocasionar esse conteúdo, a abrir essa chave do conteúdo do livro, que está justamente aí no capítulo 1, versículo 8, tá ok? Porque depois disso vem o capítulo 2. O capítulo 2 todo mundo já tem certa informação a respeito do Pentecostes, né, da descida do Espírito Santo e tal, essa coisa toda. Vamos lá. Se subdivide o livro de Atos dos Apóstolos em 3 partes, como nós dissemos anteriormente. Em outras lives nós já falamos sobre isso. Estamos na terceira quarta-feira estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Todo o conteúdo do livro ele pode ser dividido nessas 3 partes.
Estamos falando hoje de conteúdos de Atos dos Apóstolos. Pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, Atos capítulo 1 ao 12. Segunda parte, Atos do capítulo 13 ao capítulo 21. Terceira parte, Atos capítulo 21 ao 28. Muito bem. Um pouco d'água, poder refrescar a garganta. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, ele descreve os primeiros 12 anos da igreja cristã. Essa sessão foi intitulada de Jerusalém a Antioquia. Contém a história do plantio e extensão da igreja entre os judeus pelo ministério de Pedro. Foi o começo de tudo, ou seja, o cristianismo ele é oriundo do judaísmo, ok? Oriundo do judaísmo. Por quê? Os primeiros a se converterem foram os judeus. Vamos considerar, inclusive, que nós já falamos, que os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, todos eram judeus. Tá? O próprio Jesus Cristo nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, ressuscitou judeu. Ok? Jesus Cristo não e jamais foi cristão. Que isso, pastor? Sim, porque ainda não tinha sido instituído o cristianismo. O que nós estamos aprendendo é que a instituição do cristianismo se deu posterior à ascensão de Cristo. Então ele, o próprio Jesus Cristo, não foi cristão, ok? Não foi um cristão como nós reconhecemos a religião do cristianismo, depois da sua implementação, como já falamos, que se deu aí a partir desse conteúdo de Atos, a partir do capítulo 1, do versículo 8 de Atos dos Apóstolos, ok? Então, deu para entender isso aí direitinho? Então, vamos lá, continuando. Nesse período, esses fatos que foram narrados, do capítulo 1 ao capítulo 12, né, foi narrado como sendo o primeiro período, o primeiro momento da instituição da igreja cristã, ok? Então, esse título que se ganhou de Jerusalém a Antioquia foi por conta de tudo que aconteceu nesse intervalo, ok? De toda a história da implementação da igreja, da extensão da igreja entre os judeus, que Pedro foi o grande ícone desse momento específico. Tá? Capítulo 1 ao capítulo 12, o grande apóstolo Pedro foi o grande mentor de todo o percurso da criação, da implantação e implementação da igreja cristã. Ok? Ali começou toda a história dos cristianismos. Começou nessa ocasião. A primeira parte que nós estamos apresentando aí do conteúdo do livro. A segunda parte vai do capítulo 13 ao capítulo 21, tá? Que narra, Lucas prefere narrar, as viagens missionárias de Paulo, dando a história da extensão e plantação da igreja entre os gentios. Opa, mudou o quadro, olha só. A princípio, a primeira parte trata da implantação da igreja entre os judeus. Entre esses judeus houve também a conversão do Saulo, que se tornou Paulo e que agora ganhou uma incumbência, uma missão de promover viagens missionárias para poder fazer a extensão e a implantação da igreja cristã entre os gentios. Começou tudo aí para chegar até nós, porque nós estamos dentro dessa relação, dentro dessa listagem, ou seja, estamos inseridos de história de igreja cristã do capítulo 13 ao capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Você está conseguindo pegar direitinho essa informação, a explicação que nós estamos dando? Acredito que sim. Caso não esteja, daqui a pouco a gente vai passar as referências para você buscar, fazer perguntas e extrair todas as dúvidas que possivelmente você venha a ter. Então nós já entendemos que a primeira parte foi a implantação da igreja junto aos judeus, tá? Encabeçado pelo apóstolo Pedro. A segunda parte foi a implantação da igreja cristã entre os gentios,
encabeçado pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Por isso ele é considerado, né, o apóstolo dos gentios, ok? Deu para entender. A terceira parte do conteúdo do livro de Atos está do capítulo 21 ao capítulo 28, ok? Que narra Lucas, o doutor Lucas, narra Paulo em Roma e os eventos que levaram a isso, tá? Mais precisamente os capítulos 13 e 28 foram intitulados como De Antioquia a Roma. Lembra do primeira parte? Tá? Era de Jerusalém a Antioquia. Agora foi de Antioquia a Roma, a denominação dada a essa terceira parte, quando Lucas fala a respeito de Paulo em Roma e os eventos que envolveram a sua ida até Roma, a sua mensagem ali pregada, o período e o prazo que ele ficou ali estabelecido, porque Paulo ficou ali pregando e ensinando durante um bom tempo. Você encontra aí do capítulo 21 ao capítulo 28 de Atos, que é a terceira parte, essas explicações, essas explanações feitas por Lucas, justificando o avanço da igreja cristã de Antioquia a Roma, ok? Então a gente consegue conceber essa questão da divisão dos conteúdos do livro, dividindo-os nas três partes fundamentais. Então é um livro bastante completo, né? Deixado para nós, historicamente, reconhecido como sendo o Evangelho do Espírito Santo inicialmente, ok? E ele deixou esses fatos narrados para que nós pudéssemos ter a nítida compreensão de como se deu a implementação da igreja cristã, também denominada por todo mundo aí como a igreja primitiva, ok? Lá, o princípio de tudo, o início de tudo. Três partes se dividem o livro de Atos dos Apóstolos, e as três partes são fundamentais para a implantação da igreja cristã, para a implantação da religião dos cristianismos. Vamos compreender isso. Ali começou toda a história dos cristianismos que se desencadeiam e se desenvolvem até os dias de hoje. Porque o cristianismo se tornou a segunda maior religião do planeta, ok? Os cristianismos se tornaram a segunda maior religião do planeta, com todas as suas nuances, com todas as suas denominações, ok? Há algum tempo se classificavam os cristianismos em três esferas, tá? Eram os cristianismos católicos, os cristianismos protestantes e os cristianismos ortodoxos, ok? As três partes que nós estamos aqui evocando a partir do autor do livro de Atos, que é o Dr. Lucas, nós estamos aqui mostrando os conteúdos desse livro, como eles subdividem-se dentro de todo o livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 28. Você já pegou? Vou repetir um pouquinho só para você que não anotou, que se perdeu. Primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12. Segunda parte, do capítulo 13 ao capítulo 21. Terceira parte, do capítulo 21 ao 28. Na primeira parte, Pedro leva a extensão da igreja aos judeus, ok? A igreja, essa seção é intitulada de Jerusalém e Antioquia. A segunda parte é das viagens missionárias de Paulo, tá? Na expansão da igreja cristã, ok? Levado aos gentios. E a terceira parte é intitulada de Antioquia a Roma, que Lucas narra a performance de Paulo e os eventos que o levaram até Roma para poder propagar a igreja cristã. Beleza? Bem, até aqui está tudo entendido. Vamos compreender que ainda dentro desses conteúdos, né, Atos dos Apóstolos, é digno de nota que nenhuma menção é feita à escrita por Paulo, de qualquer de suas epístolas. Lucas não fez nenhuma menção de nenhuma das epístolas que Paulo escreveu. Isso pode ser explicado, vamos lá, pelo fato de que o escritor se limitou a uma história do plantio da igreja. O que Lucas queria, na verdade, dentro desse livro, era passar as informações cabíveis e necessárias de como se deu a implantação do cristianismo.
Ok? Foi essa a preocupação. Como se implantou a igreja? Então ele se preocupou com isso. E não aquela de seu treinamento ou edificação. Tá? A relação, no entanto, entre essa história e as epístolas de Paulo é de tal natureza que traz à luz tantas coincidências não planejadas, tá? A fim de provar a genuinidade e a autenticidade de ambos. Ok? Como é tão habilmente mostrado por Palle em sua Hore Pauline, tá? E não acredito que eu tenha colocado o link aí para vocês. De qualquer forma, pode entrar em contato que a gente passa o link desse fato, que é muito interessante. Eu deixei de passar o link aí para que vocês possam acessar, tá? Lightfoot, tá? Lightfoot é a minha técnica que vai colocar aí, tá? Um banner para você poder observar. Lightfoot, ok? Que fala a respeito disso. Nenhum trabalho antigo oferece tantos testes de veracidade, esse é um trabalho antigo, pois nenhum outro tem tantos pontos de contato em todas as direções com a história da política e a topografia contemporânea, sejam elas judaicas, gregas ou romanas, ok? Esse trabalho é excelente. Lightfoot, ok? Se escreve desse jeito, sabe escrever light? Isso, light, aquela que fornece energia. Foot, F-O-O-T, tá? Complementando. Você pode digitar isso no Google e você vai chegar a esse link, você vai chegar às informações que eu estou aqui te passando, que relata coisas tremendas a respeito desse momento histórico, ok? Vivido por ocasião ali da implantação da igreja. Lucas faz menção a tudo isso, e esse setor, esse link aí nos mostra todos os relatos, e nenhum outro nós encontramos que tenha tanta nuance, tanta informação, tanto conteúdo para que a gente possa expandir o nosso conhecimento, tá ok? É ter aparecido aí na sua telinha escrito Lightfoot. Jesus foi assunto ao céu e agora ficaram os discípulos. Quem iria exercer e assumir a liderança? Nós entendemos e aprendemos hoje, na primeira parte, tá, desses eventos de Paulo, desses conteúdos de Atos dos Apóstolos, nos retrata que foi Pedro que se destacou e assumiu a liderança dos demais discípulos, ok? Uma liderança destacada na implantação inicial da igreja junto aos judeus. Os muitos milagres nas conversões, as curas e ressurreição colocam a igreja sob holofotes dos gentios, ok? Aconteceram todos aqueles fatos, os gentios se voltaram-se a sua atenção para o elemento chamado igreja cristã, ou os cristãos, como assim dissemos, que foi relatado pela primeira vez no capítulo 11, chamaram o povo que seguia Jesus e que servia a Jesus como cristão, tudo junto, tá? Então, bênção pura, tá? Então, essas coisas que se deram, fez com que os holofotes voltassem para os gentios. O dia após dia, o Senhor acrescenta mais e mais pessoas à comunhão da igreja, porque começou todo um processo de conversão. E em Atos, ok? Lucas relata esse fato, mostrando que eram 5.000, 3.000, era só quantidade. À medida que os eventos iam acontecendo, à medida que os milagres, as curas iam acontecendo, a partir da ressurreição de Jesus, a quantidade de pessoas que se curvavam, que vinham de encontro aos cristãos, era grande. E aí foi crescendo os cristianismos a partir dessas decisões, dessa quantidade imensa de gentios que vieram
aderindo a essa nova religião que começava ali a surgir. Além disso, temos um marcante registro do cumprimento da promessa do Senhor Jesus de plenitude do Espírito Santo, tá? Que nós destacamos, já falamos aqui no capítulo 2, que ocorre no dia de Pentecostes, algo que marcou a história da igreja e é, com certeza, um divisor de águas até os dias de hoje. Aconteceu ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né, a efusão do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, uma promessa feita por Jesus Cristo antes dele subir à presença de Deus, e esse fato aconteceu 10 dias após a sua ascensão, e tinha inúmeras pessoas ali, entre judeus, gentios, enfim, todos estavam por ali, gente de todas as nações, e houve então ali uma ampla conversão, como relata Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Ali começa a crescer o cristianismo, então a forma tem um crescimento. Na segunda parte do livro, que nós já falamos, né, do capítulo 13 ao 21, ok? E na terceira parte também, do 21 ao 28, nós vemos a iminência de uma das figuras mais importantes do cristianismo, o apóstolo Paulo, ok? De severo perseguidor a perseguido. O Senhor Jesus utiliza a sua devoção e paixão para expandir a igreja, tanto física quanto espiritualmente, tá? Tanto física quanto espiritualmente, ok? Através dele, o Senhor Jesus emitiu as principais doutrinas da nova aliança em Cristo, além de expandir o conhecimento do reino de Deus nas principais regiões gentias de sua época, ok? Foi assim que se deu, assim aconteceu. Então, o apóstolo Paulo foi uma figura muito importante na expansão dos cristianismos ali naquela ocasião, ok? E vale a pena ressaltar que a minha narrativa, no plural, falando de cristianismos, se dá por conta de grandes autores dos dias atuais, contemporâneos, que vêm mergulhados ou debruçados sobre o estudo dessa religião que a cada dia cresce mais e mais dentro do planeta. Entre tantos estudiosos está o doutor professor André Chevitarese, da UFRJ. Nessa fase, vemos a realização da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, ok? Nessa ocasião, já estamos aí na terceira parte, falando de viagem missionária, que nós narramos, que vai do capítulo 21 ao 28. Nós estamos aqui mencionando que a narrativa de Lucas se dá nessa esfera. Então, nessa fase, nós vemos a realização da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, tá? Concílio em Jerusalém, houve um concílio em Jerusalém, e a segunda e a terceira viagens missionárias e o julgamento de Paulo. Está dentro do contexto dessa terceira parte. As viagens missionárias de Paulo, o concílio de Jerusalém, ok? E o julgamento de Paulo, que culminou na sua execução. Tudo isso se deu dentro desse período, o desdobramento aí está, ok? E aí você vai entender que Lucas narrou todos esses eventos, até inclusive a morte de Paulo, e depois nós vemos numa arrumação não cronológica do Novo Testamento, as epístolas de Paulo que surgem depois e são colocadas aí, arrumadas nesse livro chamado Novo Testamento, ok? Que houve posteriormente um cânon para ajuste, para arrumação, alguns evangelhos foram descartados, se tornaram apócrifos e tal, assim são chamados e considerados, mas que não devem ser descartados, ok? Por conta de tantos escritos que foram encontrados e que ainda estão sendo encontrados ao longo dos anos. Ainda no século XXI se acha papiro, se acha, pergaminho, se acha, enfim, uma série de coisas nas escavações
que os arqueólogos fazem aí mundo afora. Então a gente tem essa nítida compreensão, tá, desse contexto e dessa divisão que se dá sobre os conteúdos de Atos dos Apóstolos. Que coisa rica! Quantas informações nós temos, tá, em saber por quê, qual a origem desse livro, o autor, por que ele escreveu dessa forma, como ele arrumou dessa forma, ok? E o que nos leva a crer, que eu estava aqui agora comentando, é que as epístolas paulinas foram escritas nesse período, ok? Nesse período, no período de suas viagens, nos períodos que ele estava em prisão, e posteriormente elas vieram à tona e foram assim colocadas, tá? Nem todas as que estão no Novo Testamento são tidas como escritas por Paulo, existem algumas que ainda estão em pesquisa para efeito de confirmação se foi de autoria de Paulo ou não, ok? Ou se foi de autoria do próprio Lucas, porque era Lucas que escrevia para Paulo algumas de suas epístolas endereçadas a pessoas e a igrejas, ok? Durante o período da prisão de Paulo em Roma, principalmente, ok? Bem, até aqui nós entendemos de como se deu a questão e o desdobramento, ok? Desse estudo maravilhoso que trata do conteúdo de Atos dos Apóstolos, ok? Nós entendemos hoje esse contexto e na próxima semana nós continuaremos nesse estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos é um livro maravilhoso que nós devemos compreendê-lo de maneira mais específica. Quando você compreende essas coisas e você vai para a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, você consegue se achar dentro de toda a narrativa, ok? Você consegue se encontrar dentro de toda a narrativa e entender como se deu a implantação dos cristianismos, a implantação da igreja, da qual hoje nós fazemos parte, ok? Muito bem, nós queremos passar para você e pedir que você nos siga nas nossas redes sociais, por gentileza. Esteja conosco nessa página que nós estamos aqui fazendo essa live, a página do Facebook, que você pode curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Faça isso, por favor, ok? E você também pode nos acessar e nos seguir, tá? Nas nossas páginas do Insta, tá? No Insta, nós estamos aqui também nessa live no Insta, você pode nos seguir, por favor, curta, siga, comente também, ok? E participe conosco. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, ok? Porque essa live, ao final dela, vai estar salva lá no nosso canal do YouTube, como todas as lives dos estudos que nós já demos aí, desde o início do ano. Você perdeu algum estudo, não tem problema. Vai lá, se inscreve na nossa página do YouTube que você vai conseguir acompanhar, a ouvir, tira um tempinho, para poder você ouvir, tá? Todos os estudos que nós demos até aqui. Os estudos não são longos, eles não passam de meia hora, tá? Tem estudos que levam 20 minutos e tal. Então vai lá, acessa lá e procura se inscrever no nosso canal, tá? No YouTube, por favor. Também você pode tirar suas dúvidas entrando em contato conosco a partir do nosso WhatsApp. Por favor, 21 994 54 34 14. Entre em contato conosco, faça perguntas, esclareça, tire dúvidas. Nós estaremos prontos para poder elucidar as suas dificuldades, ok? Assim como também estaremos orando por você, através do WhatsApp, que a gente consegue orar por você, pela sua casa, pela sua família. Muitas pessoas têm nos pedido orações e nós temos feito orações junto com ela. Ah, você pode ser mais um a estar orando conosco. Pastor, eu gosto de profecia. Vem falar com a gente, que a gente entrega alguma mensagem profética para você. Venha falar conosco, que a gente entrega alguma mensagem profética, revelação, visão, enfim, o que você acredita, a gente vai estar pronto a tratar com você nessa esfera. Afinal das contas, nós somos dotados dos dons espirituais, tá? Derramados através do Espírito Santo por Deus. Entre em contato conosco, vai lá, tá? Que o Senhor possa te abençoar. Quero passar para você também o endereço da nossa igreja. Tá aí o endereço da nossa igreja para você, tá? Na sua tela, ok?
Você que está assistindo pelo Insta, não aparece aí para você, mas depois você vai lá no YouTube, você vai encontrar direitinho, tá? E você vai conseguir ver, porque passa lá. De qualquer forma, tá aí para você aparecendo, é Rua Marli dos Santos Garcia, 261, André de Araújo, Belfort Roxo. E você pode vir aos domingos, porque o nosso culto dominical, culto de louvor dominical, acontece aos domingos, às 19h30. Também transmitimos a mensagem da Palavra de Deus através de uma live, através dessa rede, dessas plataformas que vocês estão aí nos acompanhando, ok? Aqui mesmo nessa plataforma nós estaremos pregando, trazendo a mensagem de Deus até a sua casa, até a sua família, até o seu coração. Então vai lá, por favor, entre em contato conosco, tá? E compareça à nossa igreja domingo, nesse horário que nós estamos falando. Estamos cumprindo aqui com todo o protocolo, tá? Nós temos uso de máscara, tá? Venha com máscara, tá? Se sem máscara, tu não entra, não. Nós temos álcool em gel na porta, tá? E o nosso aconselhamento para você é lave as mãos, mantenha um distanciamento social, faça tudo isso, porque isso é maravilhoso e de suma importância, tá? Você que gosta de contribuir com a obra de Deus, a gente está aí, apresenta para você a nossa chave Pix, que está aparecendo aí na nossa live aí, através do Facebook, tá? Você pode printar a nossa chave Pix aí, faz um print aí no seu smartphone, no seu celular, tá? Faz um print e vai lá e manda lá através da chave Pix, tá? A sua contribuição, que vai ser uma bênção. Ah, pastor, eu gosto de ofertar, mas eu gosto de ter alguma coisa assim, de retorno e tal, essa coisa toda. Adquira o nosso livro. Maravilha, tá? Nós estamos com um livro aí na praça, muito bom, o pessoal tem adquirido. Muito obrigado a vocês que já adquiriram o nosso livro, tá? Mas você que ainda não adquiriu, pode fazer sua encomenda, o seu pedido, tá? O livro está tratando de intolerâncias religiosas e sociais contemporâneas pelo Brasil. Muito interessante esse livro. Você pode acessar, inclusive no link da Amazon. Você pode comprar o e-book, tá? Se você gosta de ler na telinha, compra o e-book, tá? Se você quiser o físico, entre em contato conosco e faça o seu pedido, ok? A gente vai dar um jeito de fazer ele chegar nas suas mãos. Pode entrar em contato conosco. E tá para sair, tá no forno, tá? Já estamos anunciando, inclusive, para ser lançado, vai ser lançado esse mês ainda, o livro Judaísmos e Cristianismos, antigo, muito bom, onde nós escrevemos o capítulo 8. Tá? O capítulo 8 desse livro foi de nossa autoria, tá bom demais e você vai gostar demais, tá? Vai lá e você vai participar, você vai ver a nossa publicação que vai acontecer esse mês. Está lá no Insta, essas publicações, no Facebook, nos acompanha pela rede que você vai saber de tudo. Fica com a gente. Fazemos todas as quartas-feiras, todos os domingos, a menção da oração pela sua casa. Queremos orar por você agora e abençoar a sua família. Curva a sua cabeça, tome uma postura que você queira, exerça a sua fé e receba essa palavra de oração devocional em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, no teu nome, Jesus Cristo, nós viemos agora entrando no Santo dos Santos em favor dessas pessoas que estão nos acompanhando a partir dessa live. Das pessoas que estão assistindo essa live agora, Senhor. Toma elas em tuas mãos e abençoa suas famílias. Eu não sei do que elas precisam, mas o Senhor sabe. E aí, Senhor, os nossos pedidos estão na linha de todas as necessidades que um ser humano tem. O ser humano tem necessidades espirituais. O ser humano tem necessidades físicas, carnais também, Senhor. Necessidade de cura, necessidade de que milagres aconteçam, necessidades de ordem financeira. Enfim, nós colocamos todas essas pessoas e famílias em suas mãos, crendo no teu poder. O Senhor pode interferir nessas vidas e abençoar essas pessoas. Dá a elas, Senhor, a animosidade necessária para que elas possam ter uma postura de atitude, ó Deus, para que o Senhor assim venha abençoá-las. Ó Deus, eu oro por todas essas pessoas no nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, hoje e para sempre. Amém. Até domingo, querendo Deus. Amém.